Damos as boas-vindas a você que decidiu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós estamos com o estudo número 2. O tema é o Espírito Santo, presença e atuação no Antigo Testamento. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler alguns dos textos que usaremos ao longo do estudo. E eu convido você para juntos orarmos ao Senhor para que Ele nos dirija neste momento. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos ajudes a entender a Tua mensagem para a nossa vida e que Tu nos ajudes também a colocá-la em prática, colocar aquilo que viermos a aprender da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nosso tema então sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, eu começo dizendo que há quem pense que a atuação do Espírito Santo está restrita ao Novo Testamento. Muitos pensam que lá no Antigo Testamento não há nada a ver com o Espírito Santo. Mas o fato é que o Espírito Santo aparece lá no Antigo Testamento de cara no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, no segundo versículo. E eu convido você para juntos lermos esses dois versículos. Gênesis 1, verso 1 e verso 2. Capítulo 1, verso 1 e verso 2. Diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ele aparece aqui, o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, aparece aqui na criação do mundo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é visto em diversas situações. A palavra hebraica para se referir ao Espírito Santo é a palavra ruach, e ela tem o sentido, ela pode ser traduzida como brisa, como respiração, como vento ou como espírito. Ao todo, a palavra ruach vai aparecer 394 vezes no Antigo Testamento. Desse total de 394 vezes, 39 vezes ela é usada em conexão com Deus. Quando há menção ao Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vamos encontrar diversas designações, tais como o Espírito do Senhor, meu Espírito, ou teu Espírito, ou apenas Espírito. Vamos encontrar também o Espírito de Deus, ou o Espírito de julgamento, o Espírito de fogo, o Espírito de justiça e ainda a palavra Espírito Santo. A palavra com o significado de o Espírito de Deus vai aparecer 11 vezes, enquanto que com a palavra com o significado de o Espírito do Senhor vai aparecer 25 vezes. E com o significado de Espírito Santo vai aparecer 3 vezes. São várias as formas ou papéis que o Espírito Santo desempenha no Antigo Testamento. E eu cito aqui algumas delas. Fonte de vida, fonte de ensino, presença de Deus, quer dizer também relacionamento especial de Deus com o seu povo. E também podemos citar posse e capacitação de pessoas, que veremos sobre isso daqui a pouco. E aí temos uma pergunta no próximo quadro, que é: o Espírito Santo do Antigo Testamento é o mesmo da Trindade, ou aquele que faz parte da Trindade no Novo Testamento? A resposta é sim. O Espírito de Deus do Antigo Testamento é o mesmo Espírito Santo do Novo Testamento. E nós vamos encontrar, eu anotei aí para você depois ler com atenção, com calma, vamos observar algumas citações, tanto de Jesus, feitas em Marcos 12, 36, e citações dos apóstolos feitas em outras passagens, em Atos e em 2 Pedro, que atestam, que ajudam a confirmar esse entendimento sobre o Espírito Santo presente no Novo Testamento e também se referindo ao Antigo Testamento. O ponto aqui é que, independentemente da frequência em que a palavra Espírito é citada, a pessoa e a obra do Espírito Santo nos tempos do Antigo Testamento é muito maior do que se imagina.
A diferença entre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento e a obra dele no Novo Testamento, isso é uma outra pergunta que muitas vezes aparece. Para o leitor do Antigo Testamento, o Espírito de Deus veio sobre pessoas para duas coisas principais. A primeira, para capacitá-las para algum serviço de Deus. Por exemplo, para governar, para derrotar os inimigos de Israel, para julgar, para profetizar. E a outra função, outra coisa que nós encontramos como função do Espírito Santo no Antigo Testamento é manifestar a presença de Deus em geral. Por outro lado, quando nós examinamos as funções do Espírito Santo no Novo Testamento, nós vamos encontrar diversas funções. E ao longo da nossa série de estudos, nós vamos observar, vamos estudar mais detidamente essas funções. Mas uma principal ou uma primeira que eu posso citar é a função de capacitação dos crentes e de consolo dos crentes, de instrução dos crentes ao longo do Novo Testamento. Nós veremos isso nos próximos estudos. Agora, considerando tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós vamos encontrar mais de uma função para esse Espírito. Por exemplo, no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor é visto mais como uma força emanada de Deus, enquanto no Novo Testamento o Espírito Santo é claramente identificado como uma pessoa, parte da divindade. Além disso, o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele é centrado em realizações físicas, enquanto no Novo Testamento parece estar centrado no empoderamento ou na capacitação espiritual das pessoas. Em nosso estudo hoje, nós vamos procurar, então, demonstrar de que forma o Espírito Santo esteve sempre presente, atuando no Antigo Testamento. No próximo quadro, nós vamos nos deter um pouquinho mais nessa questão do Espírito Santo capacitando pessoas lá no Antigo Testamento. E aqui nós vamos ver essas aplicações, esses casos, e vamos dividir essas pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo em três grupos. O primeiro grupo é o grupo de, podemos dizer assim, de artesãos e arquitetos. Vamos encontrar o Espírito Santo capacitando artesãos, artistas, projetistas, construtores em diversas obras de construção que o Senhor Deus fez desenvolveu ao longo de vários episódios no Antigo Testamento. Por exemplo, nós vamos encontrar trabalhos de arte relatados no livro de Êxodo, referentes ao projeto do mobiliário do tabernáculo. Lá no capítulo 31 de Êxodo, 35 e 36, nós vamos encontrar essas descrições. E vamos também encontrar referências ao projeto do famoso Templo de Salomão. Lá em 1 Crônicas 28, 12, também vamos encontrar referência a essa capacitação. Quanto ao tabernáculo, na questão do mobiliário que nós citamos, e também quando o templo foi construído, quando eles foram executados essas obras, nós vamos encontrar o Espírito Santo capacitando pessoas para que essa obra fosse realizada. Capacitou não apenas no projeto, mas na execução da obra também. Lá no caso do tabernáculo, nós vamos encontrar inclusive duas pessoas que são nomeadas. É o Bezalel e o Aholiabe. Eram dois artesãos, exímios artesãos, que foram capacitados pelo Espírito Santo para construir, para realizar peças artesanais que representavam a pessoa de Deus e eram peças de excelente, de extrema beleza e de grande qualidade. Mesmo que esses homens tivessem habilidades pessoais, como artesãos, para fazer aquelas peças, aquilo talvez não fosse suficiente para criar a beleza, as peças tão belas que eles criaram. Eles foram capacitados, capacitados pelo Espírito Santo, e melhor dizendo, podemos assim, a habilidade deles foi multiplicada pelo Espírito Santo para aquele fim específico de construir alguma coisa que iria ser utilizada no culto a Deus. Assim, da mesma maneira, quando Davi projetou o templo de Salomão, porque Davi projetou o templo e foi Salomão quem posteriormente construiu o templo. Então, nessa época do projeto
de Davi, Deus trabalhou através de Davi, enviando o seu Espírito Santo para que o templo, para que o projeto do templo pudesse refletir de alguma forma a pessoa de Deus. O segundo bloco de pessoas que foram capacitadas, que nós apresentamos aqui, são os bloco composto pelos administradores e por líderes, de um modo geral. São várias as referências no Antigo Testamento sobre a capacitação de administradores e líderes, tais como José, por exemplo. José, temos uma passagem que eu destaquei aqui, que são muitas passagens, mas eu trouxe apenas uma, Gênesis 41, 38, e nós, nesse relato, encontramos o faraó perguntando, ele diz o seguinte: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? O próprio faraó, que não era um homem de Deus, ele reconhece em José que tudo aquilo que ele, José, estava fazendo era por conta da presença do Espírito de Deus na pessoa, na vida de José. É o caso também de Moisés, vamos encontrar lá em Números referências a isso, Números capítulo 11, o caso de Josué também lá em Números 27 e em Deuteronômio 34 também vamos encontrar referências à capacitação desses líderes pelo Espírito de Deus, e lá também em 1 Samuel 10, versos 6 e 7, uma referência à capacitação de Saul. Nessa última referência de 1 Samuel, encontramos o texto que diz o seguinte: o Espírito do Senhor veio sobre ele em poder. Também vamos encontrar o Espírito Santo agindo através de Davi, lá em 1 Samuel 23, 2, onde nós lemos: o Espírito do Senhor falou através de mim, sua palavra estava em minha língua. Sabemos que Davi foi o autor de vários textos sagrados do livro de Salmos, e ele foi então capacitado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, Espírito Santo também. O Espírito Santo inspirou homens que revelaram Deus a outras pessoas, aos homens em geral, seja revelação em palavras, seja revelação em trabalho. E vemos que ele instruiu e guiou os homens, especialmente em Israel. E podemos dizer também que o Espírito Santo capacitou pessoas a fazerem o que humanamente talvez fosse impossível que elas fizessem. Em particular, o caso dos juízes de Israel. Os juízes foram aqueles que governaram o povo de Israel, governaram Israel antes da era do período dos reis, do período da monarquia. Então, o terceiro bloco e último bloco desses exemplos de capacitação são os juízes e os profetas. São várias também as menções do Espírito Santo atuando sobre juízes e profetas no Antigo Testamento, das quais nós citamos apenas um versículo, Malaquias 3:8, que diz: graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça. Nós vemos aqui então que Deus usou os profetas, como o caso de Miqueias, falei errado, Miqueias 3:8, Deus usou os profetas para revelar sua vontade e sua palavra às pessoas. Esses homens foram inspirados e capacitados pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, para que as palavras que eles falassem fossem claramente palavras do Senhor. Quando os homens falavam no Espírito, falavam por Deus. Quando os homens desobedeciam à palavra de Deus, eles foram considerados também como tendo resistido ao Espírito de Deus. Mas também seu Espírito nós vamos encontrar em Neemias, em Salmos e em Isaías, vamos encontrar mais passagens sobre também essa questão. Não temos aqui tempo de ler todos os textos, todas as passagens, mas fico aqui apenas como referência. Neemias 9, capítulo 9, verso 20 e 30, Salmo 106, 33, Isaías 30, de 1 a 2. E aí temos uma sequência de passagens que oportunamente poderemos ver. No próximo quadro, temos uma pergunta, outra pergunta. Aliás, esse assunto do Espírito Santo tem um monte de perguntas e nós vamos tentar respondê-las ao longo dos nossos estudos. Como era o mecanismo de alguém receber o Espírito Santo lá no Antigo Testamento? Ao analisarmos os diversos casos de atuação do Espírito Santo, verificamos que ela podia a atuação do Espírito Santo tanto podia acontecer de forma permanente como também de forma
temporária. Sansão é um caso curioso da atuação temporária do Espírito Santo naquela pessoa, naquele homem. Pois ele atuou em Sansão, ou através daquela pessoa, apenas em certas ocasiões. O interessante é que essa atuação do Espírito Santo na vida de Sansão não o fez se tornar um homem mais espiritual. Na realidade, Sansão era um homem bastante dominado pelas suas paixões carnais, pela sua vontade própria. E aí vem a pergunta, será que a ação de Deus no Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento, ocorria sempre da mesma forma? Houve casos em que a atuação do Espírito Santo não ocorreu pela espiritualidade da pessoa. É o que vemos aqui no caso da história de Sansão, que nos faz concluir que a atuação do Espírito Santo nem sempre vai ocorrer por conta da espiritualidade da pessoa e também nem teve como resultado que a espiritualidade daquela pessoa viesse a aumentar. O caso de Sansão é um caso trágico e ele acaba, inclusive, perdendo a vida por conta das suas próprias decisões equivocadas. Nesses casos, o que nós vamos encontrar como padrão, se é que nós podemos dizer que há um padrão, é que o Espírito Santo atuava em certas pessoas, dotando-as de um poder sobrenatural. O efeito disso foi capacitar certas pessoas em termos de habilidades, em termos de funções ou tarefas, para que elas desempenhassem uma missão específica. As missões ocorreram não pela habilidade das pessoas, mas pela ação do Espírito Santo nelas. Convém mencionar também que havia, por parte das pessoas, tanto a vontade quanto a concordância em serem usadas pelo Espírito Santo. Não havia esse caso do Espírito Santo invadir a pessoa e começar obrigar a pessoa a fazer uma série de coisas que ela não queria fazer. O Espírito Santo sempre atuou em harmonia com a vontade da própria pessoa. E aí, mais uma pergunta: será que alguém poderia conseguir ter o Espírito Santo por sua própria iniciativa? Como resposta a essa pergunta, verificamos que a atuação do Espírito Santo na vida de alguém sempre era uma escolha soberana de Deus e não da pessoa. Não encontramos nenhuma passagem no Antigo Testamento que mostre alguém buscando a presença, a força do Espírito Santo e conseguindo ter a ação poderosa do Espírito em sua vida porque simplesmente desejou buscar isso. Quando acontecia, era uma decisão soberana de Deus. Mas ainda, nós vemos uma outra observação importante, é que a atuação generalizada do Espírito Santo não ocorria no Antigo Testamento. A ação dele era num número muito limitado de pessoas. Entretanto, no Novo Testamento, isso vai ser diferente. Nós vamos ver nos estudos posteriores, quando estivermos avaliando a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, que lá o número de pessoas que eram envolvidas e até hoje são alcançadas pelo Espírito Santo muito maior do que nos episódios ocorridos no Antigo Testamento. No próximo quadro, nós avançamos um pouco mais, vendo a ação do Espírito Santo sobre os profetas, dentro do contexto lá do Antigo Testamento, que é o tema principal do nosso estudo. Durante todo o período do Antigo Testamento, Deus, em sua vontade soberana, fez revelação direta, na maioria dos casos, àqueles que eram publicamente reconhecidos como profetas. A profecia tinha a ver com a revelação dada na forma de uma mensagem ao povo. A revelação em si era a recepção dessa mensagem e a profecia era a proclamação dessa mensagem ao povo. É importante nós notarmos que a revelação de Deus não foram feitas exclusivamente aos profetas. Deus também falou com outras pessoas que não eram profetas. E aqui eu cito 3 exemplos: o caso de Eva, o caso de Caim e o caso de Agar. Foram pessoas que receberam uma revelação direta de Deus e, no entanto, não eram profetas. Apenas receber uma revelação ou uma visão não torna a pessoa profeta. Isso só vai ocorrer se a revelação for acompanhada
por instruções para que aquela pessoa transmita a outras pessoas, transmita ao povo aquela mensagem que ela recebeu. Então, a profecia é a revelação que a pessoa recebe, mais o chamado e mais a proclamação daquela revelação que ela recebeu. No próximo quadro, nós avançamos mais um pouco, tentando identificar a ação do Espírito Santo na criação do universo. A atuação marcante do Espírito na criação pode ser vista em diversas passagens, tais como Gênesis, no capítulo 1, verso 2, que nós já lemos. E temos também outras passagens, eu cito aqui, vamos examinar muito rapidamente, Salmos, capítulo 33, no verso 6, o Salmo 104 e também Isaías, capítulo 40, nós vamos ver daqui a pouquinho. Nesses textos, a palavra ruach, que é aquela palavra que nós citamos no início do nosso estudo, ela é traduzida por espírito, provavelmente decorrente do significado original da palavra, que é respiração ou vento. A palavra ela está relacionada à vida, relacionada ao poder e à natureza imaterial do Espírito Santo. A mesma palavra ela vai ser encontrada em diversas passagens do Antigo Testamento, como nós mencionamos no início. Mais de 394 passagens nós vamos encontrar a palavra ruach, nem sempre referente exatamente ao Espírito Santo de Deus. Um exame das várias referências que a palavra é usada no contexto de significado do Espírito de Deus revela uma série de fatos interessantes. E aí nós vamos citar aqui apenas 2 ou 3. Gênesis 1, 2, que nós já mencionamos, já lemos aqui, fala do Espírito de Deus, que ele se movia sobre as águas. Essa é uma primeira referência ao Espírito de Deus que aparece na Bíblia Sagrada. E ela está, vamos dizer, a figura do Espírito Santo está naquela cena da escuridão e do caos que é descrita no início, na criação do universo. O Espírito de Deus, então, é revelado na frase, quando nós lemos: o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, essa é uma citação, uma indicação sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Lá em Salmos 33, versículo 6, o texto vai confirmar essa primeira revelação de Gênesis. E lá o texto diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, exército dos astros do céu, ele está se referindo. Então a palavra para sopro é a mesma palavra ruach, traduzida por espírito em Gênesis, no capítulo 1, no verso 2. O termo Espírito de Deus é uma designação adequada da terceira pessoa. O termo sopro é metafórico, assim traduzido, para realizar o significado da frase da sua boca. Então há uma construção aqui poética também, podemos dizer assim. Adiante, no Salmo 104, no verso 27 a 30, eu convido você para ler aqui comigo, nós lemos o seguinte: todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. E se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Este texto chama atenção para a questão renova a face da terra, porque ele nos mostra que não só a criação, o Espírito Santo de Deus está envolvido não apenas na criação, mas na renovação da natureza. E isso é evidenciado no sustento e no renascimento da vida nas estações do ano, na natureza. É a presença de Deus sustentando na natureza, sustentando a sua própria criação. O Salmo, portanto, aponta para essa capacidade de Deus de não apenas criar, mas de sustentar o universo. Lá em Isaías 40, 12, 13, também é outra passagem interessante, nós vamos ver que o Espírito de Deus é descrito como o Deus onipotente. Então, vamos ler apenas os dois versículos, 40, 12 e 13, diz o seguinte:
Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem criou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Então ele está aqui de uma maneira poética, o Salmo está mostrando que Deus é plenamente capaz de criar, de medir as águas, os céus, de contar a poeira da terra, de contar as montanhas e fazer tudo isso sem a ajuda de ninguém. No próximo quadro, nós avançamos mais um pouco numa questão que não é tão simples, né, de nós compreendermos, mas eu creio que nós temos condições de completar esse nosso estudo com essa questão. O Espírito Santo como parte da Trindade. E aí uma pergunta que vem é por que o conceito da Trindade não aparece claramente no Antigo Testamento? Para se entender o Espírito Santo, é necessário nós compreendermos a ideia, a doutrina da Trindade. Isso é necessário porque o Espírito Santo é uma das expressões da Trindade, ou seja, ele faz parte da Trindade. Se o conceito da Trindade aparece claramente no Novo Testamento, por que isso não aparece no Antigo Testamento? Esse conceito claramente demonstrado. A tendência ao politeísmo entre os israelitas pode ter contribuído para isso. E aí nós podemos dizer que possivelmente Deus não mostrou com clareza o conceito da Trindade no Antigo Testamento por conta do povo de Israel na época ter problema com a questão do politeísmo. Tanto é que o Shema, que é a declaração de fé de Israel, que se encontra lá em Deuteronômio 6, no verso 4, ele ensina ao povo que o Deus de Israel é um só. Então o texto diz: escuta, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único Senhor. Por essa razão, possivelmente, que se o conceito da Trindade fosse colocado diante do povo naquelas circunstâncias, se apresentado naqueles tempos, teria acabado de fazer uma confusão e ser considerado como politeísmo. Mas nós aprendemos no cristianismo que nós não estamos falando de um Deus politeísta, mas sim um Deus ou muitos deuses. Nós estamos falando de um Deus que lá no Gênesis 1, no verso 1, é chamado de Elohim, é uma palavra plural, que isso é muito interessante, e o fato do original hebraico usar essa palavra plural aponta para o conceito da Trindade. A natureza plural da palavra, contudo, não deve ser traduzida como deuses, nem vale entender que esteja apontando, ou seja, uma expressão ou comunicando um conceito politeísta de existirem vários deuses. Nós entendemos que Deus é único, ele é singular, mas a forma plural do Elohim denota a sua amplitude. Vale também observar que quando da criação do ser humano em Gênesis 1:26, nós lemos: e disse Elohim, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui a forma plural aparece claramente no verbo façamos e na palavra nossa. Os estudiosos divergem na interpretação dessa passagem. Dentro da doutrina cristã, contudo, vemos aqui uma referência à pluralidade da pessoa de Deus dentro de uma unidade, mas ao mesmo tempo num conceito de trindade. A trindade ela é expressa pela pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Vale observar que a obra da criação não foi feita apenas por uma dessas três pessoas, mas foi feita por todas as três pessoas. Assim, quando nós lemos Gênesis 1:1, onde fala de Deus criando, Elohim criando, nós entendemos que está falando de um Deus triuno, um Deus que tem uma manifestação na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito. No próximo e último quadro, finalizo com uma curiosidade que relaciona o ser humano com a Trindade. Trata-se de uma reflexão que nos ajuda a entender tanto o significado da Trindade quanto entender a pessoa do Espírito Santo.
Quando o Elohim disse façamos, usamos a palavra façamos no plural, vimos que isso aponta para uma amplitude do Deus Uno. Essa amplitude e também a unicidade que nós mencionamos, elas podem ser entendidas como um Deus sendo uma unidade, um Deus único, se manifestando na expressão do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, como nós citamos. E aí vem uma pergunta muito interessante que eu compartilho com você. Qual o significado de termos sido criados à imagem e semelhança de Elohim? Há vários atributos de Deus que são refletidos na nossa natureza humana. Então, por exemplo, o atributo de criar. Nós podemos criar coisas. Deus também é o Deus criador. Nós podemos amar. Deus também ama. Nós temos direção própria, né? O atributo de Deus de direção própria também. Nós temos consciência. Deus tem a sua consciência. É claro que esses atributos que nós temos são reflexos, são muito limitados, mas eles apontam para os atributos de Deus. Outros atributos, por exemplo, a onisciência. Nós não temos a onisciência total de Deus, mas nós podemos saber muitas coisas, não é verdade? Nós temos também, de certa maneira, a onipotência, não no sentido da onipotência completa de Deus, mas o ser humano pode fazer muitas coisas. Então, são atributos que nos ajudam, inclusive, a entender a pessoa de Deus. E também temos a onipresença, né, que é outro atributo de Deus, que hoje em dia nós temos talvez uma onipresença de forma limitada. Eu aqui estou falando com você através de um vídeo, mas decididamente nesse exato momento eu estou num lugar diferente daquele em que eu estou falando com você. Então, ao mesmo tempo, eu estou presente em mais de um lugar. Então, essa é apenas uma ilustração para mostrar que os atributos de Deus se refletem em nós e isso nos ajuda a entender sobre a natureza de Deus. Mas aí vem uma pergunta: o que esses atributos, que paralelo nós podemos fazer entre a Trindade e o próprio ser humano? Porque o ser humano é o ser humano, mas a Trindade, nós estamos vendo três expressões, né? A expressão do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O que nós podemos dizer sobre isso é que os atributos de Deus, eles também podem ser refletidos no ser humano, dessa maneira individualizada como nós falamos, mas eles podem também ser refletidos, eles podem ter uma correspondência coletiva perfeita entre a Trindade e o ser humano, quando o ser humano é representado não por um indivíduo só, mas é representado pela família. E a família, o que é? É o pai, o filho e a mãe. Então, aqui nós vemos um paralelo de três, tanto do lado da divindade quanto do lado do ser humano. Então, nesse contexto, nós temos na Trindade um pai, na família nós temos um pai. Na Trindade nós temos um filho e na família nós temos um filho. Na Trindade nós temos o Espírito Santo e na família nós temos a mulher, que é a mãe. E isso tem sentido, porque quando nós vemos esse paralelo, existe uma correspondência muito interessante no papel da mulher, no papel clássico da mulher. Porque na família, porque é ela que ensina, é a mulher que ensina, é a mãe que ensina, é ela quem consola, é ela quem intercede, é ela quem gera o nascimento, ela carrega o nascimento, né? Essas são todas atributos típicos do Espírito Santo, que é aquele que consola, aquele que instrui, aquele que capacita, aquele que dá o novo nascimento, o nascimento espiritual da pessoa. E isso nos permite, então, ter essa percepção dessa correspondência da natureza do Espírito Santo e da natureza da Trindade. E fechando essa correspondência, o curioso é que a palavra hebraica para espírito que nós aprendemos aqui, que é a palavra ruach, ela é uma palavra feminina. Permita a Deus que possamos ter o Espírito sempre nos capacitando e nos dirigindo, que possamos estar disponíveis para termos nossa vida utilizada e transformada pelo Espírito de Deus, e que o reino de Deus na terra se torne cada vez mais uma realidade pela presença do Espírito na vida de mais e mais pessoas.
Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. E você, no próximo quadro, poderá ter um panorama de toda essa sequência, de toda essa série de estudos que nós estamos desenvolvendo sobre o Espírito Santo de Deus. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.